Corsicana, Texas, 1991. 3 meninas pequenas morrem em um incêndio. Seu pai, Cameron Todd Willingham, sobrevive. Chora, grita, implora por ajuda. Mas pouco depois, esse mesmo homem será acusado de ter provocado o fogo que matou suas filhas. Será julgado, condenado e executado por isso. E então começarão as perguntas que ainda ecoam 2 décadas depois. Ele foi realmente culpado? Ou o Texas executou um homem inocente com base em ciência obsoleta, preconceitos sociais e a necessidade de encerrar um caso doloroso? Este é o caso de Cameron Todd Willingham. Um caso que não termina com uma sentença, mas começa com uma execução. 2 dias antes do Natal de 1991, o inverno em Corsicana, Texas, foi marcado por uma tragédia que congelaria o sangue da pequena comunidade. Um incêndio voraz e implacável devorou uma modesta casa térrea de madeira. Ali viviam Cameron Todd Willingham, sua jovem esposa, Stacy Kuykendall, e suas 3 filhas pequenas, cujas risadas e brincadeiras costumavam encher os espaços daquele humilde lar. Cameron Todd Willingham, o pai, conseguiu escapar das chamas. Saiu da casa sem quase nenhum arranhão, um fato que, no horror da situação, começou a semear as primeiras sementes de suspeita na mente dos investigadores e vizinhos. Como era possível que um homem saísse ileso de um inferno que consumia tudo ao seu redor? Naquele momento fatídico, Stacy Kuykendall, com apenas 22 anos, não estava em casa. A jovem mãe tinha saído para realizar uma tarefa que refletia a dura realidade econômica da família. Estava comprando presentes em uma loja beneficente. Não tinham dinheiro para as festas e Stacy buscava desesperadamente alguma forma de levar um pouco de alegria natalina às suas pequenas. Uma ausência que a salvaria das chamas, mas que a condenaria a uma vida de dor incalculável. Dentro da casa, presas pela fumaça densa e pelas chamas devoradoras, as 3 meninas pereceram. Amber, de apenas 2 anos, e as gêmeas, Carmon e Cameron, de apenas 1 ano, morreram sufocadas pela fumaça, suas pequenas vidas extintas antes mesmo de compreenderem o mundo ao seu redor. A inocência de sua idade chocou-se com a brutalidade do fogo, deixando um vazio que nenhuma explicação ou condenação poderia preencher. O incêndio em Corsicana não foi apenas uma tragédia acidental. Logo se transformou no epicentro de uma investigação por homicídio. A velocidade e a intensidade do fogo, combinadas com a aparente lesão de Willingham, levaram as autoridades a suspeitarem que o incêndio havia sido intencional e que ele era o responsável. A perda das filhas, a dor de um Natal arruinado e a suspeita de que o próprio pai fosse o assassino criariam um caso que, anos depois, continuaria ressoando como um dos mais controversos da história da pena de morte no Texas. A imagem de 3 meninas pequenas, envoltas pela fumaça e pelas chamas do que deveria ser seu lar seguro, se tornaria o motor de uma busca implacável por justiça, ou pelo que se interpretou como tal. O chefe dos bombeiros de Corsicana, Douglas Fogg, e o inspetor de incêndios Manuel Vasquez examinaram o local com ferramentas básicas. Sua conclusão? O fogo foi provocado. Detectaram padrões irregulares de queimaduras no chão e nas paredes, conhecidos como marcas em V, que tradicionalmente eram interpretadas como sinais do uso de acelerantes. Além disso, observaram que algumas áreas do chão pareciam mais profundamente queimadas, o que consideraram um indício de que havia sido usado algum líquido inflamável. Não foram encontrados aparelhos elétricos defeituosos nem causas acidentais evidentes. Segundo eles, alguém havia iniciado o fogo, intencionalmente. Cameron Todd Willingham foi preso dias depois. Nascido em 1968, Cameron cresceu no Texas, com uma infância marcada pela ausência de sua mãe biológica e uma relação difícil com sua madrasta. Desde jovem demonstrava rebeldia. Cometeu pequenos furtos, teve problemas com a autoridade e na adolescência foi preso por vandalismo. Na juventude, conheceu Stacy Kuykendall. Tiveram um relacionamento tumultuado, brigas, separações, reconciliações, mas se casaram e formaram uma família. Cameron trabalhava ocasionalmente em bicos, tinha tatuagens de caveiras, ouvia heavy metal. Não era o pai ideal que muitos esperam ver, mas também não havia registros de violência doméstica ou abuso contra suas filhas.
Numa reconstrução emocional fictícia, baseada em relatos gerais, podemos encontrar: uma vizinha, anos depois, recordaria ter visto Cameron empurrando um carrinho de bebê duplo pela rua. Sempre iam as três, enroladas em cobertores. Não parecia um monstro, parecia um pai cansado. Aos olhos do sistema judiciário texano, Cameron era o candidato perfeito para se encaixar no perfil de um assassino. Seu estilo de vida, suas tatuagens, sua paixão por música metal, seu histórico com a lei, ainda que menor, e a percepção geral de que ele não reagiu como um pai deveria reagir, o tornaram alvo de suspeitas. Numa comunidade pequena e conservadora como Corsicana, um homem que não se mostrava devastado em público, que não chorava diante das câmeras e que tinha antecedentes, tornava-se imediatamente uma figura incômoda, mesmo antes de que uma acusação formal fosse feita. O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto perturbador. A análise da cena do incêndio, baseada em métodos que hoje são considerados ultrapassados, tornou-se a base fundamental da acusação. O promotor apresentou os laudos periciais como evidência irrefutável de um incêndio intencional, citando marcas no chão, os chamados pontos de aceleração, e padrões que, na época, eram interpretados como sinais claros do uso de líquidos inflamáveis. Embora não tenham sido encontrados vestígios de combustível, nem na casa, nem nas roupas de Willingham, o laudo dos bombeiros foi tratado como palavra final. Não houve uma revisão independente. Nenhuma dúvida foi admitida. Apenas um caminho de mão única, da tragédia ao castigo. O julgamento foi breve, contundente e profundamente marcado pelo emocional. A promotoria apresentou Cameron como um homem frio, indiferente, que preferia continuar sua vida sem as responsabilidades da paternidade. Usaram seu estilo de vida como arma. Sua paixão por Iron Maiden foi apresentada como prova indireta de que ele tinha uma mentalidade sombria. Seus tatuagens foram mencionadas como se fossem evidências de caráter, não de estética pessoal. Chegou-se a destacar o fato de que ele não se desmoronou durante o funeral como sinal de insensibilidade. Mas a peça mais poderosa contra ele não veio dos bombeiros nem dos promotores. Veio de outro detento. Johnny Webb, um homem que dividiu cela com Willingham, declarou que Cameron havia confessado o crime a ele. Não houve gravação, nem provas físicas, nem confirmação de terceiros. Apenas sua palavra. Anos mais tarde, Webb admitiria que mentiu sob pressão e que o promotor lhe prometeu benefícios legais e financeiros em troca do depoimento. Mas naquele momento, naquele julgamento, sua versão foi tomada como revelação. E isso bastou. A confissão de James Chance Webb, anos após a execução de Cameron Todd Willingham no Texas, ressoa como um grito no vazio, uma mancha indelével no registro da justiça americana. Suas palavras: "Eu não queria ver Willingham ser enviado ao corredor da morte e morrer por algo que eu sabia muito bem que era uma mentira. Menti sobre ele porque fui coagido por John Jackson." Não são apenas uma revelação. São uma acusação direta a um sistema que priorizou a condenação em detrimento da verdade, com consequências devastadoras. Webb, em uma entrevista ao The Marshall Project, uma organização que luta ativamente contra a pena de morte e expõe as falhas do sistema judiciário, revelou a dura realidade de sua colaboração. "Cedi à pressão, algo que eu não deveria ter feito. No fim me disseram, ou você pega a prisão perpétua ou depõe." Essa confissão não apenas revela a coação a que foi submetido, como também expõe as táticas questionáveis utilizadas pela promotoria para garantir uma condenação à morte. John Jackson, o promotor do caso, parece ter sido a figura central nessa manipulação, exercendo enorme pressão sobre uma testemunha vulnerável para obter o testemunho desejado, independentemente de sua veracidade. O mais alarmante dessa confissão é a revelação de que a defesa de Willingham nunca foi informada do acordo entre a promotoria e a testemunha. Essa omissão deliberada não é um simples descuido. É uma violação flagrante dos direitos ao devido processo. A informação sobre um acordo desse tipo é crucial para a defesa, pois permite questionar a credibilidade da testemunha e expor possíveis motivos ocultos por trás do depoimento. Ao esconder esse pacto, Willingham foi privado de uma defesa justa e eficaz, um pilar fundamental de qualquer sistema de justiça digno desse nome. O caso de Cameron Todd Willingham é um sombrio lembrete dos perigos inerentes à pena de morte e das consequências irreversíveis de um sistema judiciário falho.
Sua história, marcada pela acusação de ter incendiado sua própria casa em 1991, resultando na morte de suas 3 filhas pequenas, sempre esteve envolta em controvérsia. Apesar das crescentes dúvidas sobre as evidências da chamada ciência forense, usadas para provar a causa do incêndio, e apesar das repetidas apelações e das vozes que clamavam por uma revisão, Willingham foi executado em 2004. A confissão de Webb agora lança uma luz ainda mais sombria sobre esse caso trágico. Não apenas sugere que um homem inocente pode ter sido executado, como também expõe como a ânsia por uma condenação à morte pode levar à manipulação de provas e testemunhos. A pressão sobre as testemunhas, a ocultação de informações vitais e a possível negligência na revisão das provas científicas são falhas sistêmicas que exigem uma reforma urgente. Esse testemunho reabre o debate sobre a falibilidade da pena de morte e a necessidade de vigilância extrema em cada etapa do processo judicial, especialmente quando vidas estão em jogo. Porque, na escuridão do corredor da morte, o eco de uma mentira pode silenciar a verdade para sempre. A defesa, por sua vez, mal teve recursos. Não contava com peritos que pudessem refutar os laudos dos bombeiros. Não tinha recursos para questionar a validade científica da análise. E tampouco conseguiu convencer o júri de que, ainda que Cameron não fosse um modelo de virtude, isso não o tornava um assassino. Em apenas 3 dias de deliberação, Cameron Todd Willingham foi declarado culpado de homicídio triplo e incêndio intencional. A pena: morte. Após a sentença, foi enviado ao corredor da morte na prisão de Huntsville, onde passaria mais de uma década. Durante esses anos, Cameron sempre manteve sua inocência. Escreveu cartas, pediu revisão de seu caso e negou qualquer responsabilidade pela morte de suas filhas. Com o passar do tempo, sua figura desapareceu do interesse público, exceto por breves menções na imprensa local. Sua execução foi marcada para 17 de fevereiro de 2004. Naquele dia, Cameron foi conduzido à Câmara de Execução. Ofereceram-lhe a possibilidade de confessar e receber uma suspensão ou comutação da pena. Ele recusou. Suas últimas palavras, dirigidas à ex-esposa, com quem tivera uma relação tensa e dolorosa, foram de raiva, frustração e desespero. Disse que esperava que aqueles que o acusaram injustamente carregassem o peso em sua consciência. Minutos depois, foi executado por injeção letal. A causa oficial de sua morte: justiça cumprida. Mas esse veredito, essa certeza, começaria a desmoronar mais rápido do que as autoridades esperavam. A fase de penalização em um julgamento por homicídio é, talvez, a mais determinante. O momento em que se decide se uma vida será poupada ou extinta pelas mãos do Estado. No julgamento de Cameron Todd Willingham, essa etapa transformou-se em um palco de acusações ferozes e de especialistas, cujo testemunho, anos depois, se revelaria profundamente problemático, semeando ainda mais dúvidas sobre a justiça da condenação à morte. Durante esse período crucial, um promotor com uma convicção que beirava o teatral direcionou a atenção do júri às tatuagens de Willingham. Especificamente, focou-se em uma tatuagem de uma caveira com uma serpente, uma imagem que, segundo sua retórica, correspondia ao perfil de um sociopata. Em um tribunal onde a impressão visual e teorias pseudocientíficas podiam ter um peso desproporcional, essa afirmação buscava cimentar a imagem de Willingham não apenas como um assassino, mas como uma encarnação do mal. Para reforçar essa teoria, o promotor apresentou 2 especialistas médicos que supostamente confirmavam a natureza perigosa de Willingham. O primeiro desses peritos era um psicólogo. No entanto, sua credibilidade no campo do comportamento sociopático era, no melhor dos casos, questionável. Ele não havia publicado nenhuma pesquisa relevante na área e sua única credencial era um mestrado em assuntos matrimoniais e familiares. Um campo de estudo bem distante da psiquiatria forense ou da criminologia especializada. A esse especialista foi pedido que interpretasse elementos que, para qualquer mente racional, careciam de relevância clínica para um diagnóstico de sociopatia. Mostraram-lhe um pôster da banda de heavy metal Iron Maiden que Willingham possuía. A imagem, um punho golpeando um crânio, foi apresentada pelo psicólogo como prova irrefutável. Significava violência e morte, sentenciou, numa interpretação simplista e alarmista.
Ainda mais inverossímil foi sua análise de um pôster do Led Zeppelin que mostrava um anjo caído. Segundo ele, essa imagem era muitas vezes um indicativo de atividades de tipo cultural. Uma afirmação vaga e sem base científica que apenas servia para construir uma narrativa de escuridão em torno de Willingham. O júri, sem o benefício de uma compreensão mais profunda da psicologia forense, pode ter tomado essas interpretações como evidências sólidas da periculosidade do acusado. Mas o testemunho mais assustador veio do outro especialista médico, o psiquiatra James Grigson, conhecido pelo apelido sinistro de Doutor Morte. Grigson havia conquistado sua infame reputação por atuar repetidamente como testemunha especializada em julgamentos de assassinato em todo o estado do Texas, onde quase invariavelmente recomendava a pena de morte. No caso de Willingham, Grigson não hesitou em afirmar que um homem com o histórico criminal do acusado era um sociopata extremamente severo, e mais crucialmente que era incurável. Seu testemunho não apenas selava o destino de Willingham aos olhos do júri, mas também eliminava qualquer esperança de reabilitação ou de uma vida em prisão. A sombra da controvérsia perseguiu Grigson até o fim de seus dias. Antes de sua morte, foi expulso da Associação Americana de Psiquiatria, APA, e da Sociedade de Médicos Psiquiátricos do Texas, por conduta antiética. A APA foi explícita em seus motivos. Grigson havia violado o código de ética da organização ao chegar a um diagnóstico psiquiátrico sem antes examinar os indivíduos em questão, e ao declarar, enquanto testemunhava em tribunal como especialista, que podia prever com 100% de certeza que os indivíduos cometeriam atos violentos no futuro. Esse detalhe é crucial. Grigson, o Doutor Morte, que com sua autoridade e o peso de seu título havia enviado inúmeros homens ao corredor da morte, incluindo Willingham, baseava seus diagnósticos em avaliações superficiais ou inexistentes e se gabava de uma certeza preditiva que a ciência psiquiátrica rejeita categoricamente. A ética profissional de um psiquiatra proíbe diagnosticar sem exame direto e, muito menos, prever comportamento futuro com 100% de certeza. O testemunho de Grigson e do psicólogo de credenciais duvidosas não foi apenas mais uma peça no quebra-cabeça do julgamento de Willingham. Foi um fator determinante na fase de penalização. A manipulação da ciência e a apresentação de especialistas, com agendas claras, somado à posterior confissão de James Chance Webb, pintam um quadro desolador de um sistema judicial que, em sua ânsia por condenar, desviou-se perigosamente do caminho da justiça e da verdade. A história de Cameron Todd Willingham e a duvidosa ciência que ajudou a condená-lo permanece como um lembrete sombrio dos perigos da pena de morte e da fragilidade da verdade em um tribunal. Menos de um ano após a execução, um renomado químico chamado Gerald Hurst, especialista em análise de incêndios, recebeu os documentos do caso. O que encontrou gelou-lhe o sangue. Segundo Hurst, nenhum dos supostos indícios de incêndio criminoso era cientificamente válido. As marcas no chão, as formas em V nas paredes, os padrões de queima, todos podiam ser facilmente explicados por um fenômeno conhecido como flashover, um evento em que um incêndio, ao atingir certa temperatura, consome o oxigênio do ambiente e se espalha violentamente em todas as direções. O que antes era interpretado como evidência de múltiplos focos ou uso de acelerantes era, na verdade, o comportamento natural do fogo em um ambiente fechado. O relatório de Hurst foi contundente. Ele o entregou à equipe de defesa e às autoridades do Texas semanas antes da execução. No entanto, não houve resposta. Nenhuma revisão, nenhuma prorrogação, nenhum recurso de urgência. O relógio seguiu seu curso, e Cameron foi executado sem que as novas descobertas fossem examinadas. Após a execução, o relatório de Hurst começou a circular entre acadêmicos, jornalistas e defensores dos direitos humanos. A comunidade científica passou a revisar o caso com atenção. O que encontraram foi ainda mais alarmante. Os métodos utilizados pelos bombeiros de Corsicana em 1991 eram representativos de uma prática forense amplamente difundida nos Estados Unidos. Ou seja, não apenas Cameron poderia ter sido vítima de um erro. Havia centenas, talvez milhares, de casos onde os mesmos critérios falhos foram aplicados. À medida que o caso ganhava atenção fora do Texas,
jornalistas investigativos começaram a conectar peças que antes pareciam desconexas. Um deles foi o renomado escritor David Grann, que, após uma extensa investigação, publicou em 2009 um artigo na revista The New Yorker, intitulado Trial by Fire, Julgamento pelo Fogo. A reportagem foi devastadora. Com uma prosa afiada e minuciosa, Grann expôs cada ponto fraco do caso. A ausência de provas físicas, a ciência forense falha, o testemunho manipulado do detento e, acima de tudo, a indiferença do sistema diante da possibilidade de erro. Grann não apresentou o caso apenas como uma tragédia legal, mas como um dilema moral. Seu artigo foi lido por milhões de pessoas, debatido em universidades, citado no Congresso dos Estados Unidos e rapidamente se tornou um dos documentos jornalísticos mais influentes sobre a pena de morte na história moderna do país. Por meio de sua investigação, o rosto de Willingham deixou de ser o de um suposto monstro para representar todos aqueles que poderiam ter sido executados injustamente. O que tornou o artigo de Grann especialmente contundente foi sua capacidade de mostrar as zonas cinzentas. Ele não retratava Willingham como um santo nem como uma vítima absoluta. Mostrava sua humanidade. Era um homem com erros, com um passado complexo, sim, mas também com dúvidas razoáveis pairando sobre ele. A história deixou de ser apenas sobre justiça ou injustiça e se transformou em uma reflexão sobre o que significa punir sem ter absoluta certeza. E aí começou a segunda fase do escândalo: a resposta do Estado. O então governador do Texas, Rick Perry, foi uma das figuras mais duramente criticadas após a publicação do artigo e a divulgação do relatório de Hearst. Revelou-se que o documento de revisão científica havia chegado às suas mãos antes da execução e que ele optou por não intervir. Quando foi criada uma comissão forense independente para analisar o caso e determinar se o Estado havia executado um inocente, Perry tomou uma decisão que muitos interpretaram como uma tentativa de encobrimento. Substituiu abruptamente vários membros da comissão justo antes de começarem as deliberações. O ato foi visto como uma tentativa clara de bloquear a reavaliação do caso. A pressão da mídia aumentou. Organizações de direitos humanos, acadêmicos e cidadãos exigiram uma revisão oficial do processo. Mas o sistema judiciário texano permaneceu firme. A sentença nunca foi revogada. O atestado de execução nunca foi alterado. Nenhum erro foi reconhecido. Até hoje, Cameron Todd Willingham continua oficialmente registrado como um criminoso condenado e executado por assassinar suas 3 filhas. O mais trágico desse caso não é apenas a falha judicial, mas o que veio depois. A negação institucional da possibilidade de erro. A máquina da justiça funcionando como um trem sem freios, em que corrigir um erro custa mais do que sustentar uma mentira. E o fato é que a execução de Willingham não aconteceu no século XIX. Não foi um linchamento espontâneo em uma cidade sem lei. Foi o resultado de um processo formal, legal, em pleno século XXI, com tribunais, advogados, júri e peritos. E mesmo assim, segundo inúmeros especialistas, o Estado matou um homem inocente. O que vem a seguir é ainda mais doloroso. Ao revisar o padrão do caso Willingham, outras condenações foram colocadas sob escrutínio. Casos semelhantes, com métodos forenses parecidos, começaram a despertar suspeitas. Em muitos deles, os condenados também já haviam morrido. Já não havia justiça a ser feita. Apenas memória e culpa coletiva. Dentro do sistema legal americano, um dos pilares fundamentais é o conceito de certeza, além de qualquer dúvida razoável. Mas o caso Willingham demonstrou que a dúvida razoável nem sempre encontra espaço onde deveria. Quando a narrativa emocional, a pressão da mídia e os preconceitos sociais prevalecem, essa dúvida se desintegra, torna-se ruído, um obstáculo, algo a ser ignorado para que a engrenagem funcione sem atrito. E neste caso, essa engrenagem não parou até que uma injeção letal cumprisse seu trabalho. No centro do caso está a pergunta que muitos preferem evitar. Se podemos executar alguém com tanta evidência de erro, quantos outros foram executados injustamente sem que saibamos? O caso de Cameron ganhou visibilidade porque gerou debate, relatórios, artigos, controvérsia pública. Mas e os que morreram em silêncio? Quantos nomes foram perdidos sob o peso da burocracia judicial? Quantos erros não tiveram um David Grann que os denunciasse?
Com o tempo, até familiares de Cameron começaram a se manifestar com mais firmeza. Sua madrasta, sua prima, antigos amigos, todos declararam publicamente que sempre acreditaram em sua inocência. Afirmaram que jamais houve provas reais, apenas suposições e uma narrativa construída sobre quem ele era. Explicaram que suas cartas da prisão eram sombrias, sim, mas também lúcidas. Que ele falava mais da dor pela perda das filhas do que do processo judicial, que não demonstrava ódio, mas incredulidade. Numa de suas últimas cartas, Willingham escreveu: "Não quero ser lembrado como o monstro que disseram que eu fui. Quero que alguém, algum dia, diga em voz alta que eu não fiz isso. Não para me salvar, mas para que minhas filhas não sejam lembradas como filhas de um assassino. Que sejam lembradas pelo que foram, meninas. Apenas meninas." A figura de Willingham tornou-se com o tempo uma espécie de espectro dentro do debate nacional sobre a pena de morte. Para alguns, ele continuava sendo um assassino que manipulou a compaixão pública desde sua cela. Para outros, era o rosto mais claro do erro irreversível. O certo é que, no debate público, seu caso já não era apenas sobre ele, mas sobre todos. Sobre o sistema. Sobre os limites da justiça. Sobre o que realmente significa a palavra irrevogável. O caso também provocou divisões profundas entre os familiares das vítimas. A ex-esposa de Cameron, Stacey Kuykendall, manteve-se firme durante anos em sua posição de que ele era culpado. Chegou a declarar publicamente que ele lhe havia confessado o crime numa conversa privada. No entanto, seu testemunho foi contraditório. Em entrevistas anteriores, havia dito o contrário. Mudanças de versão, declarações cruzadas e emoções acumuladas formaram uma névoa densa que jamais se dissipou. Até hoje, Stacey sustenta que Cameron provocou o incêndio. Mas seu depoimento, como muitas outras peças do caso, não está livre de controvérsias. Psicólogos forenses, reais e fictícios, analisaram durante anos o perfil emocional de Willingham e das pessoas ao seu redor. Em uma reconstrução hipotética, um especialista poderia concluir o seguinte: um indivíduo que perdeu suas 3 filhas em um acidente provocado por ele mesmo, de forma intencional, seria esperado como errático, evasivo, talvez resignado. Mas Willingham não demonstrou isso. O que ele demonstrou foi uma defesa constante, focada e obsessiva para limpar seu nome. Isso por si só não o absolve, mas o afasta dos perfis mais comuns de parricídio. Por sua vez, se o caso fosse analisado sob uma perspectiva legal mais ampla, a pergunta inevitável seria: por que a execução não foi suspensa quando havia dúvidas razoáveis levantadas por um relatório científico sério? A resposta mais comum, e mais inquietante, é simples. Porque o sistema não está projetado para admitir erros uma vez que a engrenagem já está em movimento. Em muitos estados do 13º Rosário, a apelação de uma sentença de morte nem sempre se baseia em se o condenado é inocente, mas sim em se o processo foi tecnicamente correto. E isso revela uma brutal contradição. Alguém pode ser executado mesmo havendo sérias dúvidas sobre sua culpa, desde que o procedimento legal tenha sido seguido ao pé da letra. No caso Willingham, o procedimento foi seguido. Houve julgamento, houve júri, houve apelações. Mas o que não houve foi ciência confiável, nem uma revisão genuína das novas evidências. E isso, para muitos, não é justiça, é burocracia letal. O impacto cultural do caso também foi significativo. Filmes, documentários, debates acadêmicos e peças de teatro se inspiraram na história. Mas além da arte e do jornalismo, houve consequências legislativas. Alguns estados começaram a revisar casos antigos de incêndios fatais. Práticas forenses foram questionadas. Comissões foram instituídas para revisar possíveis erros judiciais. Mas a mudança, embora real, foi lenta. E não trouxe os mortos de volta. Um dos elementos mais assustadores dessa história é que, mesmo hoje, muitos ainda negam a possibilidade de erro. Sustentam que Willingham era culpado, que a ciência não muda os fatos, que o júri o viu, o ouviu e decidiu. Mas outros, cada vez mais, entendem que não basta ter uma condenação se o caminho até ela foi viciado. Porque quando se trata de morte, a margem de erro deveria ser zero. A história de Cameron Todd Willingham não termina com sua morte. Em muitos sentidos, começou logo depois,
nas palavras dos cientistas que o defenderam, nos artigos que o exumaram das sombras, nos ativistas que o transformaram em símbolo e nas perguntas que seguem sem resposta. Talvez por isso esse caso continue a doer. Não apenas pelas 3 meninas que morreram, que jamais deveriam ter sido arrancadas da vida. Não apenas por um julgamento que pode ter estado errado, mas porque toda a tragédia pode ter sido dupla. Porque talvez tenham sido perdidas 4 vidas naquele incêndio, e não 3. Uma justiça verdadeira não se trata apenas de punir os culpados. Trata-se também, e sobretudo, de não punir os inocentes. E quando alguém é executado em meio a dúvidas, essa justiça deixa de ser cega e se torna surda. Em uma das últimas linhas escritas por Willingham na prisão, endereçada à sua prima, aparece uma frase breve, simples, que resume seu desespero. Se algum dia a verdade for dita, que seja por elas. Que não as lembrem como filhas de um assassino, mas como filhas que mereciam justiça. Essa justiça, até agora, ainda não chegou.